Olá, prezados concurseiros, professor João Henrique com mais uma aula resumo. Gente, agora eu vou tratar de uma diferenciação muito importante sobre a aula de garantias do Sistema Financeiro Nacional, tá? Lembra? Aval, fiança, alienação fiduciária, tal, né? Mas eu vou trazer um assunto específico que é sobre o aval, tá? É sobre o aval que é muito importante. E eu faço a pergunta para vocês. Você sabe, concurseiro, a diferença entre aval sucessivo e aval instantâneo? Tá? Deixa eu olhar para você. Você sabe dessa diferença? Aval sucessivo e aval simultâneo? Não? Então preste atenção nessa aula que você vai aprender agora, tá? Você vai aprender agora com a gente, pessoal. Vamos lá, olha. Vamos ver aqui, ó. Quando o aval é plural, né? Ou seja, tem mais de um avalista, tá? Então, o devedor principal com mais dois avalistas, duas pessoas avalizando o devedor principal. Quando a gente diz que ele é plural, ele se divide em aval sucessivo e aval simultâneo, que é o que eu quero mostrar. A diferença entre eles é o direito de regresso, tá? Então, deixa eu olhar para vocês aqui e já dar uma dica sobre o que é o direito de regresso, tá? Digamos que Pedro fez um empréstimo e eu, João, fui avalista de Pedro, tá? Pedro fez um empréstimo, né, numa instituição bancária e eu, João Henrique, fui aval de Pedro. Então, eu sou avalista de Pedro, tá? Então, se no dia do vencimento o Pedro não pagar à instituição bancária o empréstimo, a instituição financeira ela terá o direito de regresso de cobrar tanto de Pedro, tá? Como, né, ela vai ter a instituição financeira ela tem o direito de cobrar tanto de Pedro que não pagou o empréstimo, como de João Henrique que foi o avalista. Legal? É isso. A instituição financeira que é a credora pode cobrar do devedor original diretamente ou cobrar os dois, ao original e ao avalista, ela vai fazer isso, tá? Bom, digamos que eu, João Henrique, né, não queira sujar meu nome e eu vou no credor e eu pague, eu honre o compromisso que Pedro não honrou, tá? Nesse caso, eu, João Henrique, passei a ser o credor no lugar da instituição financeira. Então eu tenho o direito de cobrar de Pedro. Isso é o direito de regresso. É eu, João Henrique, ter o direito de pedir o reembolso do que eu paguei ao banco a Pedro. Isso é direito de regresso. Guarda isso. O poder que o avalista tem, né? De quando quita a operação, cobrar do devedor original, no meu exemplo, tá? Bom, vamos entender agora quando tem mais de um aval, né? Que tem o aval sucessivo ou o aval sucessório. Vamos ver aqui, ó, o direito de regresso que eu acabei, né, de mostrar um exemplo para vocês. Olha, agora aqui o conceito, ó. O direito de regresso é fundado, né, no direito de uma pessoa, no meu caso, né, João Henrique, direito de regresso, de haver de outrem, que era o Pedro, importância por si despendida, ou seja, paga, né, no cumprimento de obrigação, cuja responsabilidade direta e principal a ele pertencia, ou seja, era Pedro. Pedro era que tinha a responsabilidade direta. João Henrique pagou, então ele vai ter o direito de regresso de cobrar de Pedro. Foi o que eu expliquei, tá? Bom, vamos começar pelo aval simultâneo, tá? Vamos ver aqui com calma para a gente entender. O que é o aval simultâneo? Nos avais simultâneos, os avalistas são considerados uma só pessoa, razão pela qual assumem responsabilidade solidária, regida pelas regras do direito civil. Em suma, eles dividem a dívida, razão pela qual, se um deles pagá-la integralmente ao credor, se um deles, né, tem mais de um, terá direito, se um deles pagar, terá direito de regresso, tá? Contra o devedor principal, relativo ao total da dívida, mas terá direito de regresso contra o outro avalista apenas em relação à sua parte. Se forem apenas dois avalistas, por exemplo, terá direito de regresso aquele que pagou em relação apenas à metade da dívida, né? Apenas a metade da dívida. Vamos explicar melhor isso aqui, ó. Vamos explicar melhor, tá? Deixa eu pegar aqui um exemplo que vai ficar melhor. Olha só. A é o devedor principal, preste atenção, tá? A é o devedor principal.
B, aqui seria o banco, seria o credor, tá? Então, o A, ele tem o aval de C, tá vendo aqui, ó? C é avalista, tá? E D também é avalista de A. Então, plural. Então, tanto C como D são avalistas simultâneos de quem? De A. Então, vamos supor, no caso, olha, hipótese em que C, esse avalista C aqui, ó, paga o valor do título de crédito. Então, C honrou o compromisso com B. Nesse caso, ele pode cobrar integralmente de A, ele pode pegar a dívida totalmente de A, porque ele pagou, mas como tem outro avalista de A, ele pode cobrar a metade do valor. Por que pode cobrar? Porque eles são solidários, tá? Então vamos dar um exemplo matemático. Digamos que o empréstimo foi de R$ 1.000, tá? R$ 1.000, ok? O empréstimo foi de R$ 1.000. A não honrou. C era avalista e pagou esses R$ 1.000 a B. C pode cobrar R$ 1.000 de A, ou seja, a dívida completa, ou no caso, tem dois avalistas, são solidários, né? Tá? Aval simultâneos de A. C, no caso, pode cobrar a metade de D, receber R$ 500 de D, tá? Então, lembrando, C que pagou pode cobrar a dívida integral de A, e se for cobrar, né, usar o direito de regresso sobre D, que foi avalista solidário, ele pode cobrar a metade. Guardem isso. Isso aqui é o aval simultâneo, né? Então, ele poderia cobrar a metade se a dívida era 500, C vai cobrar de D, né? Se a dívida total é 1.000, C vai cobrar a metade, que é 500, de D. Legal? Bom, no aval simultâneo, explicando, ó, C e D são avalistas de A, tá vendo? Ó, o que a gente fez aqui, ó, C e D é avalista de A. Desse modo, se C cumprir com a obrigação, ou seja, C pagou a B, que é o credor, ele, C, pode cobrar a integralidade da dívida do valor de A, que era o devedor original. Entre outros, C pode cobrar metade do valor de D, já que são solidários, tá? Esse aí é o aval simultâneo, tá? C e D simultaneamente são avalistas de A. Bom, agora vamos conhecer o aval sucessivo, que também é plural. Os avais sucessivos, por sua vez, são também chamados de aval de aval. Ocorrem quando alguém avaliza um outro avalista. Olha aqui, ó. Agora o aval é de outro avalista, tá vendo? Ó? Quando alguém avaliza um outro avalista. Nesse caso, todos os eventuais avalistas dos avalistas, né, terão a mesma responsabilidade do avalizado. Ou seja, aquele que pagar a dívida terá direito de regresso em relação ao total da dívida e não apenas em relação a parte dela. Vamos explicar melhor aqui no exemplo. Ó. Mesma coisa. A contraiu o empréstimo, né, junto a B, que é o credor. C é avalista de A. E D, presta atenção, D é aval de C. É aval de C. D, de dado, é avalista de C. C é avalista de A. Digamos, a mesma hipótese, que C pagou o valor do título de crédito, né? A gente está falando de título de crédito, porque aval só cabe em título de crédito. Nota promissória, duplicata, letra de câmbio, não é verdade? Tá? Então, veja bem, ó, C pagou a dívida com B. Então, C tem o direito de regresso de cobrar a dívida integral de A. D vai ter alguma coisa? Não, porque D só era aval de C e C foi que quitou a dívida. Então, no caso, na relação aqui, ó, os D vai cair fora, tá? Então, C só vai ter o direito de cobrar de A, porque D não foi avalista de A, D foi avalista de C. Legal? E C pagou, então C só vai poder cobrar de A. Então, veja, exemplificando, imagine que C é avalista de A e que D é avalista de C. D é avalista do avalista. D é aval do aval, tá? Na hipótese que A não cumpre a sua obrigação, né? A não honrou, né? Não pagou o crédito, né? Junto a B, tá? E C a cumpre, ou seja, C pagou a B, C terá o direito de regresso contra A. É tipo de pedir o reembolso, direito de regresso. Como foi C quem pagou, D se retira da obrigação
Isso porque D seria acionado apenas se C não cumprisse a obrigação, mas C cumpriu. Exemplo, esse é o aval sucessivo ou o aval do aval. Legal, pessoal? Essa é a diferenciação. Vamos ver como a gente pode, né, ver isso, né, numa prova. Deixa eu só tirar esse gabarito, porque eu esqueci de tirar o gabarito. Para isso, né, não interromper aqui o nosso raciocínio, né? Não interromper aqui o nosso raciocínio. E aqui foi só esquecimento, mas já estou voltando aqui para a tela para vocês verem aqui, tá? Então, deixa eu ver aqui se o exercício está bonitinho para vocês. Está aqui, aqui estou eu, aqui está o exercício. Vamos agora ver o exercício, tá? Então, a prova de juiz adaptada, não importa. Eu quero é que a gente entenda a questão. Vamos lá. Com relação aos avais simultâneos, tá vendo aqui, ó? Aval simultâneo. Estão lembrados como é que é o aval simultâneo? Olha, A fez uma relação com B e não pagou, tá? O aval simultâneo é quando C é avalista de A e D também é avalista de A, tá? C e D é avalista de A, certo? E digamos, né, tá? C e D é avalista de A. Então, C e D são avalistas simultâneos de A. A não cumpriu a obrigação, né? E digamos que se C pagou a obrigação, C pode cobrar integralmente de A ou pode cobrar a metade, né, do valor integral, né, a metade de D. O pagamento do título por um dos avalistas, vamos supor que C pagou a dívida, libera os demais avalistas de um possível direito de regresso em favor do que pagou. Libera? Libera? Não, né, pessoal? Não libera. Ou seja, se C pagou, né, integralmente, como ele está dizendo aqui, vai liberar D da ocorrência? Não, ele pode cobrar a metade de D. Então, A está fora, né? A está dizendo que libera, não libera. Assim como nos avais sucessivos, depende da ordem cronológica para a atribuição da responsabilidade do avalista. Não, não. O avalista sucessivo tem ordem, mas o aval simultâneo, que é a relação, não. Né? Aqui, ó, os dois são co-obrigados solidários, tá? Também está errado, não depende de cronologia nenhuma, tá? Um avalista se torna avalista dos outros. Não. Se fosse um avalista se torna avalista dos outros, não é aval simultâneo. Seria aval sucessivo, tá? E a questão é de aval simultâneo, tá? O pagamento do título por um dos avalistas, ou seja, se C, né, pagar a B, que é o credor, né, não libera o devedor, ou seja, A, o devedor principal, tá vendo? Do direito de regresso em favor do que pagou. Não libera, ou seja, C pode entrar com o pedido de direito de regresso. Não libera, corretamente, tá? Então, o gabarito aqui é a letra D, a letra E, nenhuma das respostas anteriores também está errada, né? Então, o gabarito dessa questão aqui é letra D de dado. Legal, pessoal? Gostaram aí dessa diferenciação? Veja que ela é muito importante, gente, essa diferenciação, né, entre aval sucessivo e aval instantâneo. E se você está gostando dessas aulas, pessoal, e puder nos ajudar, dá um like na nossa aula. E se você quer continuar recebendo esse material, né, tá? Compartilha ou se inscreve, né, no canal, passando para outras pessoas interessadas. Eu te agradeço demais, legal, gente? Então, quero só agora concluir mais essa aula resumo, agradecendo a atenção de todos vocês. Até a próxima.